Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rafael, sou produtor audiovisual aqui na Test Company, sou responsável por fazer todas as produções que envolvem vídeo aqui da Test, né, que são muitas, mas daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre quais são essas produções que a Test Company faz. Eu sou produtor audiovisual há mais de 8 anos. Desses 8 anos, 5 é mais voltado à parte de marketing e propaganda, né? Muito também por conta de um tema que eu também vou falar durante essa pequena palestra. Então tá, aqui é um título que eu fiz e pensei nele antes de montar a palestra, mas eu achei que ficou bem bonito. Então é muito além da imagem, o que realmente comunicamos. Porque assim, toda a imagem que a gente vê, pensando, claro, botando num contexto, tudo que eu falar aqui vai tentar sempre ser sobre audiovisual, né? Tipo, a gente poderia falar sobre outros tipos de expressão humana, mas aqui eu estou tentando focar no meu ramo de atuação, né? Então é no ramo do audiovisual. A maioria das imagens que a gente faz é pensando em expressar algum tipo de opinião e ideia, né? Então, para falar um pouco sobre isso, aí eu vou entrar num assunto um pouco polêmico. Aqui, então, nós temos duas imagens, né? Eu vou tentar, durante essa palestra, responder um questionamento, assim, né? Qual que é a diferença entre essas duas imagens, né? Uma ali é uma imagem minha, feita pelo ChatGPT, com, segundo ele, os mesmos traços do estúdio Ghibli, né, que é o estúdio japonês de animação e tal. E do outro lado é um frame de um filme, de fato do estúdio Ghibli, é um filme bem complexo e tal, de 1992, se eu não me engano, que é o Vidas Passadas. Então a minha ideia aqui é tentar fazer vocês se questionarem assim, qual que é a diferença dessas duas imagens. E para isso eu vou voltar um pouquinho no tempo e falar um pouco sobre a expressão do homem, né, da gente como raça humana, né? Então ali eu tenho algumas imagens, todas elas de períodos históricos diversos, mas em todas elas estão comunicando alguma coisa, né? Ali na primeira imagem a gente tem uma pintura rupestre que, se eu perguntar para vocês, vocês vão dizer que são cavalos, né? Mas não existe a certeza de que bichos são esses. E nem se a pessoa que fez isso fez de forma intencional. A gente não sabe o significado dessa imagem, né? É uma época meio nebulosa da humanidade, né? A gente não tem muitos registros, mas poderia ser só uma mancha que a pessoa fez, e aí a pessoa viu a mancha e pensou, nossa, isso parece um cavalo. Ela pintou um cavalo e começou a pintar outros. Pode ter sido isso, ou pode ter sido um registro de caça, pode ter sido qualquer coisa, né? Mas o fato é que, olhando essa imagem, a gente tem um sentido de leitura, a gente consegue perceber que os animais estão em movimento, então já existia uma intenção nas imagens, né? Embaixo, seguindo a mesma lógica, a gente tem um vaso e um murdal egípcio, né? O vaso não é egípcio. As imagens ali também, elas expressam algum movimento político ou social, e as pinturas ali, né? Os personagens na pintura, eles também estão expressando algum tipo de movimento e ação. Então, sempre com o intuito de comunicar alguma coisa, né? De novo, meu ponto aqui não é me aprofundar sobre essas imagens e o que elas querem falar sobre, né? É mais uma reflexão, né? Então ali tem até o texto. A arte funciona e ainda funciona como registro da evolução social, cultural e política da humanidade. Pensando assim, nesse aspecto de registro, a gente também tem o surgimento da escrita, que daí ela sim passou a exigir menos habilidade motora, né?
Não vou dizer que qualquer pessoa sabia escrever, isso não é uma verdade, mas é algo que exigia menos habilidade e funcionava mais no intuito de registro, né? Tanto de economia quanto de registro político mesmo. Ali tem um textinho, a escrita surgiu por volta de 3.500, com os sumérios e egípcios criando sistemas como a cuneiforme e o hieróglifos. Os registros eram feitos com argila, cerâmica, papiro, enfim, né? Com o material, cada um com o material de sua época e de sua fonte. Uns anos mais tarde, né? Já ali em 1870 e poucos, teve o surgimento da foto. De novo, sempre no aspecto audiovisual que eu estou tentando embarcar aqui, né? Então, com o surgimento da fotografia, a fotografia em si, ela surge como uma forma de ciência e de inovação, né? Era uma nova tecnologia com esse aspecto de registro e ciência, né? Essa foto em específico é um experimento que aconteceu, que o Milbrecht, ele era um fotógrafo. Diz a lenda que ele e um amigo apostaram se durante a corrida do cavalo, o cavalo ficava ou não com as 4 patas suspensas no ar. Então, para testar isso, eles colocaram, ali são 12 fotos, então eles colocaram 12 câmeras numa pista, e conforme o cavalo foi percorrendo a pista, as câmeras eram disparadas e assim eles tiveram o registro da corrida do cavalo por 12 fotos. Só que, além de eles terem comprovado que de fato o cavalo durante a corrida fica com 4 patas no ar, que não importa muito, foi mais uma brincadeira deles, de novo, mais no lance da ciência mesmo, de comprovar fisicamente que o cavalo ele ficava suspenso no ar, mas ao colocar essas fotos numa ordem cronológica em um disco e girar esse disco, eles sem querer eles fizeram o primeiro vídeo que se tem registro na humanidade, né? Então esse aí, ele é o primeiro registro de uma filmagem. Querendo ou não, mudou a forma de comunicar, né? Assim como lá as pinturas rupestres, talvez sem querer, foi uma forma que os homens da Idade da Pedra descobriram de manter um registro de suas atividades diárias. Aqui eles descobriram também uma tecnologia nova, né? Sem querer, com o uso da fotografia. E aí, várias pessoas, aí de novo, aqui eu estou focando em um acontecimento, mas pode ter acontecido outras coisas semelhantes em outros lugares do mundo, né? A comunicação não era que nem hoje, né? As coisas aconteciam muito mais lentamente, né? Mas o cinema, entre aspas, surgiu no final do século XIX. A primeira exibição pública de um filme aconteceu em 28 de dezembro de 1895, em Paris, realizada pelos irmãos Augusto e Louis Lumière. Os Lumières, eles não eram artistas, eles não eram envolvidos em arte, eles eram, na real, engenheiros que tinham diversas fábricas, eles eram muito ricos. E uma das invenções que eles se propuseram a fazer foi ali o cinematógrafo, que nada mais era uma filmadora em que o mesmo equipamento que filma, ele projeta o filme que foi filmado. Então, ele era um projetor e uma câmera. E com o cinematógrafo, os irmãos Lumière produziram cerca de 10 filmes, todos, de novo, todos com o intuito científico de filmar acontecimentos da rotina de suas fábricas. Então ali tem esse filme que é famoso, na real todos os 10 filmes ficaram bem famosos, que é a chegada desse vagão de trem. Diz a lenda que na exibição desse filme as pessoas se assustaram a ponto de se levantar da cadeira, assim, porque achou que realmente estava vindo para cima deles. Mas, de novo, isso é um mito. Mas o que aconteceu de verdade nessa exibição aí
dita no dia 28 de dezembro, é que um dos convidados, a exibição aconteceu num café, eles convidaram pessoas ricas e tal para prestigiar esse evento, e um dos convidados, aí que é importante, foi o Georges Méliès, que ele era um diretor de teatro, mágico, herdeiro aí da indústria têxtil, se eu não me engano. E quando ele assistiu os filmes da exibição que ele foi convidado, aquilo explodiu a cabeça dele e ele decidiu que ele precisava usar isso nas mágicas dele. Então, ele não usou o cinematógrafo, ele tentou achar outra invenção que fizesse o mesmo efeito. E aí, eu não lembro direito, mas foi outro inventor que ele procurou para produzir uma câmera para ele, e aí ele começou a fazer filmes. O Georges Méliès, ele é conhecido como o pai do cinema fantástico, né? Muito porque depois de um tempo ele fazia uns videozinhos tipo dele tirando a própria cabeça, umas coisas assim, usando os filmes, né, de dupla exposição. Ele começou a fazer esse tipo de experimento, mas ele também começou a fazer peças de teatro filmados e começou a ter a primeira noção de enquadramento e ele foi o primeiro cara que começou a ter noção de que quadros, né, enquadramentos diferentes causavam sensações diferentes à pessoa. Então ele começou a produzir filmes com histórias mais complexas e tal, e o filme mais famoso dele vocês já devem ter ouvido falar, que foi A Viagem à Lua, né? É uma loucura porque ele fez no filme pessoas irem até a Lua, né? Então, de novo, é uma visão específica que eu estou dando para vocês. Ele não foi o único que fez isso, né? Teve vários outros artistas que produziram filmes nessa época, mas eu estou dando o recorte aqui do Georges Méliès. Então, ele fez o Viagem à Lua. E aí, a partir daí, o cinema aconteceu, né? Também, uns anos mais tarde, já aconteceu o surgimento do cinema 2D animado. Esse em específico é um filme, é um curta, bem curtinho, onde o próprio autor, o desenhista, isso já é o filme. Ele está desenhando, do nada o desenho dele começa a conversar com ele, começa a interagir com ele, e ele cai dentro da folha de papel e aí começa a interagir com o próprio desenho ali, né? Então é só um exemplo que também começou a surgir filmes animados. A narrativa audiovisual ela começou a ser estabelecida e desenvolvida, né? Então a partir daí os filmes deixaram de ser apenas documentários e passaram a ser expressões artísticas, políticas e sociais, né? Então ali eu deixei um exemplo de um filme do Chaplin, né, do Charlie Chaplin, Os Tempos Modernos, que é uma expressão política ali representando a primeira revolução industrial e tal, né? Com essa popularização do cinema, ele deixou de ser algo de uma classe social alta, começou a ficar mais popular, e os cinemas começaram a encher, né? Esse filme em específico, só para contextualizar, é o Cantor de Jazz, é o primeiro filme com som, é o primeiro filme com fala, né? Esse filme tem um monte de problema, mas ele inovou nisso, né? Foi o primeiro filme que trouxe uma tecnologia que deixou o cinema mudo devasado. Só uma curiosidade nerd, assim, esse filme é de 1930, e o Tempos Modernos é de 36 e é mudo, porque o Chaplin ele acreditava que o cinema raiz, assim, o cinema de verdade, ele era uma expressão física, então não fazia sentido para ele o cinema ser falado. Continuando aqui, então aí com a popularização do cinema, a publicidade aconteceu, também surgiu, as marcas começaram a ter interesse em publicar propagandas antes do filme, coisa que acontece até hoje, né? A gente vai na sala do cinema lá,
Ou na própria TV, né? A gente dá play num filme lá, num programa pago e vem uma propaganda de um carro na nossa frente. Né? E isso começou quando o cinema ficou popular, né? E aí até ali no texto dá um contexto, né? De 1920 a 30, depois na década de 50 com a TV também, né? Então o cinema ali, entre aspas, foi para casa das pessoas, né? Então cada vez mais a gente começou a ser minado de propagandas no audiovisual, né? Também outra informação extra é que a primeira propaganda que passou no cinema foi de uma bebida alcoólica. Aí a gente chega para os tempos de hoje, né? Onde, de novo, né? Lá no surgimento da foto, as pessoas usaram a foto como registro científico, depois elas encontraram outras formas de usar ela, né? E hoje em dia a gente é muito mais acessível, né? A gente tem celular, a gente tem câmera, né? Muita gente nem câmera tem interesse em ter, porque o smartphone ele cumpre esse papel, mas também aconteceu com isso, né? Com a facilitação da tecnologia, também surgiu as redes sociais, né? E da mesma forma como o cinema, né? Que começou com um propósito, ele acabou ganhando viés comercial, né? Então, assim como no cinema lá, que era só uma expressão artística e as marcas começaram a ver que poderiam vender os seus produtos no cinema, divulgar os seus produtos no cinema, na rede social aconteceu a mesma coisa, né? Aqui eu vou dar o exemplo do YouTube, né? Nosso querido YouTube, que ele surgiu apenas como um site para postar vídeos, né? O genial do YouTube era que qualquer pessoa que tivesse uma conta do Google poderia postar um vídeo. Não sei se vocês sabem, vocês devem saber, mas esse é o primeiro vídeo postado no YouTube. Esse mocinho aí é um dos caras que inventaram o YouTube, né? Ele deve ser muito rico hoje. Ele vendeu o YouTube um pouco tempo depois desse vídeo aí, mas esse vídeo está no ar até hoje. Tem, sei lá, quantas bilhões de visualizações. É um vídeo de, sei lá, 30 segundos dele falando: eu estou no zoológico, esses são os elefantes, eles são muito grandes e é isso que tem para se falar sobre eles. É exatamente isso o vídeo inteiro. Foi o primeiro vídeo, de novo, a critério científico, né? Ele só quis provar que ele poderia postar qualquer formato de vídeo no site que ele criou e que o player que ele desenvolveu ali ia dar conta. Só que hoje o YouTube, ele é gigantesco, tem canais de TV no YouTube, enfim, né? Eu mesmo em casa eu nem assisto TV, eu assisto YouTube, né? Então, as marcas começaram a ter interesse em se posicionar nessas redes sociais, nesses players online, né? E aí, de novo, a importância do audiovisual, né? Então, o audiovisual ele ganhou outro braço, né? Porque o YouTube ele não é apenas uma propaganda, ele é uma conexão com o teu público, né? Porque tu posta à vontade, não tem limite, tu pode se comunicar com a pessoa que está assistindo, a pessoa deixa um comentário, exemplo, tu vai no cinema, tu não consegue falar com o cara que escreveu o filme, né? No YouTube tu consegue, né? Então, pensando nisso também, a Testing Company tem como pilar, assim, essa comunicação, né? Essa propagação do conhecimento, né? Essa palestra mesmo, né? Esse projeto do Ardena TC é justamente sobre isso, né? Sobre colaborador informando e passando informação para os próprios colegas. Pensando nisso, a Testing Company procura se posicionar fortemente no YouTube, Spotify, Instagram, a gente tem todas as redes sociais. No nosso YouTube a gente posta vídeos educativos, vídeos comerciais, vídeos de cases. Também a gente tem o nosso Spotify, em que a gente propaga notícias do mundo da tecnologia e também debate assuntos de diversos ramos da tecnologia, fazendo convite a profissionais de outras áreas a vir bater um papo com nós, né? E aí, voltando lá, olha aí eu de IA de novo, a diferença dessas duas imagens, por mais polêmica que seja essa fala agora,
é que um lado, claro, é apenas uma fotografia, uma imagem gerada por um algoritmo da IA lá, tá? Tranquilo. E o outro é uma expressão artística, né? É um lance que demorou anos para ser desenvolvido e tal. E tem uma mensagem a se passar, né? Que nem essa cena aí, uma cena da menina ali, é uma cena de apresentação de personagem. Então, nessa cena, olhando para ela, sem ela estar se movendo, sem nada, a gente consegue ver que ela é uma pessoa sozinha de 30 anos que está se preparando para viajar. Isso é só uma imagem, ela nem está se mexendo. Imagina se der play no filme, sabe? Então, assim como lá a fotografia ela surgiu apenas como avançamos na tecnologia sem querer e agora a gente consegue fazer uma fotografia, aqui eu acredito que a IA vai ser a mesma coisa, né? Ela ainda não serve, gerando imagem, ela não serve para nada. Mas com certeza daqui a pouco a gente vai criar um uso para ela e ela vai passar a ser útil, né? Porque o Rafael de desenho ali não está falando nada com ninguém, né? Mas daqui a pouco a gente encontra uma razão para essa tecnologia ou não, né? Pode ser que ela apenas suma aí ou não, né? É isso aí, obrigado.